Olá, eu sou Almiro Reis, nós vamos estar falando hoje sobre cultura organizacional. Eu queria começar discutindo com vocês por que cultura é um tema importante e tem sido atrativo, cada vez mais empresas têm se interessado para falar nesse assunto, para gerenciar sua cultura. Vamos começar definindo o que é cultura. Cultura, da forma mais popular, é o jeito que nós fazemos as coisas por aqui. O que significa? Significa que as pessoas, o coletivo, né, o grupo das pessoas, tende a ter um comportamento que se assemelha entre uns e outros aí. Ou seja, pode ser que o indivíduo tenha um comportamento específico, que é só dele, mas no geral as pessoas tendem a ter um comportamento muito similar daquela organização, enfim, daquele grupo. Por exemplo, é claro para você, muito provavelmente, que os brasileiros têm um jeito de trabalhar, um jeito de viver, de ver a vida, que é diferente do italiano, do alemão, enfim. Então, é isso que nós chamamos de cultura, quando as pessoas têm um jeito específico de ver a vida e de se comportar. Isso também acontece dentro das empresas e nós temos visto, por exemplo, algumas empresas que têm comportamentos bem específicos, do tipo, temos empresas que valorizam o cliente, tem empresas que de fato têm baixa preocupação com o cliente. Tem empresa que tem um foco forte na questão de custos, orçamento, controles, e tem empresa que os controles são muito baixos, controles muito liberais, se a gente puder falar. Então tem empresas que você é controlado desde a recepção, cartão eletrônico, ponto e tal, e tem empresas que não há nada disso. Então as pessoas acabam se acostumando, ou até para se integrar a esta empresa, a esta cultura, ajustam seu comportamento ao comportamento, vamos dizer, esperado dentro daquela organização. Então, e por que isso é importante? Mesmo empresas que têm tido desempenho bom ou interessante, né, nos últimos anos, eventualmente está sofrendo algum tipo de mudança e precisa trabalhar com a sua cultura. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, as empresas podem estar sendo adquiridas, pode estar havendo uma fusão, um novo acionista, ou mesmo o herdeiro está assumindo a empresa. E todas essas modificações podem provocar uma necessidade de um novo jeito de trabalhar, de uma nova cultura. O mesmo vale, por exemplo, se a empresa estiver sendo requisitada, vamos dizer assim, para ser mais globalizada, para ser mais competitiva, porque eventualmente há uma nova lei ou porque eventualmente está vindo um novo concorrente no mercado brasileiro ou no mercado global. Então a empresa precisa mudar alguma coisa do seu trabalho. Quando a gente fala em gestão da cultura, raramente nós estamos falando em mudar toda a cultura. Que também pode eventualmente acontecer, particularmente no processo de aquisição. Mas, em geral, a gestão da cultura fala para mudar um aspecto muito específico da cultura daquela empresa. Por exemplo, uma empresa que não tinha muito controle, com uma necessidade de produtividade, de maior contenção, ela passa a ter a necessidade de uma cultura, de um comportamento coletivo de controle. Como é que as empresas têm feito esse tipo de gestão hoje em dia? Esse, de fato, é um tema novo. Poucas empresas, de fato, aqui no Brasil, têm trabalhado com efetividade nesse assunto. Isto já é uma melhor prática em outros países, Europa e mesmo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é recente ainda. Então, vamos falar de alguns casos que nós temos visto de empresas que têm feito a sua gestão. Muita gente acha que basta trabalhar com missão, visão, valores, isso é suficiente para mudar a cultura, gerir a cultura, orientar a cultura para um determinado sentido. É bom trabalhar com missão, visão, valores, mas é apenas um bom começo. De fato, divulgar, né, definir uma tábua de valores e fazer uma divulgação maciça é um bom começo, mas não necessariamente garante a mudança da cultura ou a gestão da cultura, particularmente, talvez numa velocidade necessária para que a empresa produza os resultados que ela tanto precisa. Então, sim, podemos começar com isso, mas o mais interessante é ter uma clareza de como a cultura de hoje ajuda a nossa estratégia e, eventualmente, que aspecto dessa cultura atual precisaria ser modificado. Para isso, nós recomendamos fazer uma pesquisa de cultura, uma análise da cultura atual, fazendo uma revisão contra a estratégia dela para os próximos anos. Com isso, a gente consegue tirar uma ou duas prioridades de ação para a mudança do comportamento coletivo. Feito isso, claro que a gente pode daí enfatizar esta mudança numa tábua de valores, numa visão, missão, valores, mas é mais do que isso, é necessário que a empresa mude sua forma de trabalhar.
Vamos pegar um exemplo prático. Vamos imaginar que a empresa precisa mudar a sua forma de tomada de decisão ou a sua forma de controle. Vamos ficar na questão de controle. Se a empresa não passa a adotar um sistema de orçamento, de custo, de revisão orçamentária, de análise de resultados todos os meses, se não existe um fórum e um método, um processo para isto, não basta estar no mural uma tábua de valores dizendo que nós somos austeros, que a gente controla custos e assim por diante. Então, são duas coisas. Uma é a informação do caminho que nós estamos indo e outra é efetivamente mudar a forma de trabalho. Com isto, a empresa consegue gerir, com estas atividades, consegue gerir a sua cultura de forma que ela seja mais funcional. Nós costumamos dizer que não dá para copiar uma cultura de uma outra empresa. Não existe cultura certa ou errada. O que existe é uma cultura que ajuda aquela empresa específica a ter resultados. Eu queria também falar com vocês sobre por que fazer projetos, gestão de cultura, é visto como uma atividade estratégica. Nos vários projetos que nós temos feito nessa área, sem dúvida nenhuma, envolve a diretoria, a presidência da empresa e com muita frequência, se não em todos os projetos que nós fizemos, tem envolvido também o conselho, o acionista direto. Por quê? Porque o acionista tem clareza, né? A diretoria, a presidência, tem clareza de que a cultura da sua empresa foi o que fez chegar até ali. Foi quem trouxe este resultado que a empresa tem vivido nos últimos anos. Então, assim, eu diria para vocês que os acionistas, a presidência, a diretoria, tem muito receio de mudanças bruscas na cultura, quer mudar num certo sentido, mas tem receio de perder o que lhe trouxe até ali. Então, não é possível fazer, o projeto de cultura não é um projeto de RH, é um projeto do mais alto nível estratégico da empresa. Boa sorte com o seu processo de gestão de cultura e, se precisar, entre em contato que a gente responde posteriormente às suas dúvidas. Obrigado.